Fala aí galera, eu sou o Tei, quem diria, no final das contas até que sobrou algo pro Beta Yusei. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre mais novos suportes anunciados, né? A Konami soltou recentemente aí, cara, no dia de ontem, algumas cartas do Premium Pack, aparentemente, onde ele dá suportes para alguns arquétipos, mas o foco aqui vai ficar no deck do meu mano Yusei brabíssimo, né? Então, o deck do Yusei que recebeu suportes lá na coleção pra gente, obviamente no TCG, né? No Legendary Deck do 5DS. E aí, lá dentro do Legendary do 5DS, veio o deck de Junk, ou Stardust, ou deck do Yusei, chame como você quiser. Daí nós também tivemos suporte para o Black Rose e para o Crow com os Black Wings. Vocês já sabem do que se trata o Legendary 5DS Deck, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima. Pouco tempo depois, a Konami não colocou nessa mesma coleção do Legendary Deck, mas acabou dando suporte para a próxima Main Collection, suportes muito bons pro deck do Red Dragon Arcfiend. E aí, quando você vê a qualidade das cartas do Red Dragon Arcfiend para a qualidade das cartas do deck de Synchron, é um bagulho bem assustador, tá? Um bagulho de fato bem assustador. E aí não sobrou nada pro nosso protagonista, o Yusei. Só que aí a Konami foi lá e falou, beleza amigo, agora tá na hora da gente fazer as coisas de verdade. E aí lançaram novos suportes, nada a ver, mas que são cartas do mangá, né? E aí acaba que essas cartas dão uma camada muito foda para esse deck aqui. A gente vai tentar comentar um pouquinho sobre esse deck. O assunto é esse, meus amigos, e os novos suportes dele, é claro, né? Vamos falar sobre esse deck e o suporte dele, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, antes de mais nada, eu devia ter colocado a tela do Yu-Gi-Oh! Meta, mas eu acabei esquecendo. Toma. Então, aqui, mano, a gente vai comentar porque há um tempo atrás foi lançado um estrutural para esse arquétipo lá no OCG, né, que é o Power of Fellows. Veio esse Structure Deck, onde esse Structure Deck tava trazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas novas, tá? 7 cartas novas estavam vindo para esse estrutural. Essa carta aqui também é nova? Caralho, então um monte de carta nova. Então, cartas novas estavam vindo para esse deck. É claro que nós não vamos receber esse estrutural no TCG. Ele já existe lá no OCG, já tá por lá tem um certo tempo. No TCG ele não existe. Ao invés disso, ele veio dentro aqui do Legendary Deck do Yusei, né? E aí essas cartas do estrutural acabam que vieram todas aqui dentro, e não só elas, né? Algumas outras cartas muito boas, como por exemplo, esse Junk Converter aqui, que era uma das cartas que vieram para deixar o deck com uma jogada muito mais limpa de se fazer, porque esse deck, se você não lembra, é um tipo de deck que particularmente eu não acho muito legal, muito atraente, mas tem muita gente que gosta muito, que por ser um deck de Synchro, o deck de Synchro mais combo, eles tendem a ficar spamando um monte de bicho em cima de bicho e fazendo carta branca, e passa pelo TG Librarian para poder comprar um monte de carta e tal, e eu tendo a não gostar muito desse tipo de deck, né? Mas é inegável que ele é um deck que já existe há muito tempo, onde há um tempo atrás você, sei lá, precisava fazer o Blazar, sabe, esse tipo de coisa, o Quasar na verdade, né? O Cosmic Quasar. E aí, depois eles lançaram o Junk Speeder. O Junk Speeder foi absurdo. Se você não conhece esse bicho, e muito do deck gira em torno desse cara aqui, o Junk Speeder, ele é feito com um Synchron Tanner, mais um ou mais não Tanner. Se ele é Synchro invocado, você pode Special Summon quantos Synchron Tanners forem possíveis, com nome diferente, com diferentes níveis, né, do seu deck em posição de defesa. Ele entra e ele invoca 4 monstros do teu deck. É basicamente isso. Você fica locado em fazer Synchro, mas tudo bem. Então, muito do deck gira em torno dele. E aí é claro que quando você ouve assim e tal, é uma carta muito forte, mas por que esse deck nunca fez nada em nenhum âmbito competitivo, por exemplo? Porque falta um monte de coisa, né? Ele é um deck meio que de anime, então os monstros que por causa disso, muito dos monstros consiste simplesmente em ficar spamando para poder atender o enredo do duelo na época, e a Konami foi lançando suportes posteriores, porque tem muito suporte para esse deck, e muito deles
giram em torno disso também. A proposta desse suporte, aí é que entra a parada, porque tem alguns decks que recebem muito suporte e que a proposta dele nunca é endireitar o deck para ele ficar sendo uma coisa mais eficiente na contemporaneidade. É simplesmente cartas que ajudam a continuar fazendo o que o deck já faz, talvez com menos cartas. E aí nós temos como esse bichinho aqui, que você descarta ele e um Tanner para poder adicionar o Synchron do deck para tua mão. O Synchron que você vai adicionar e que muito das jogadas giram em torno dele é esse cara. Ele é antigo, né? O Junk Synchron aparece direto no anime. E aí você dá normal dele, escolhe o nível 2 menor no teu cemitério e faz summon dele. Ele é um Tanner 3. Então se eu invoco um bicho 2 do cemitério, eu consigo fazer o meu full combo. Esse cara, ele foi lançado em 2020, ó. Ele é não Tanner. Você pode dar efeito dele, descartar um Tanner e adicionar o Synchron. Então você dá efeito dele, descarta um Tanner, pega o Synchron. Ele é nível 2, tá no cemitério. O Synchron que você pega é esse. Baixa normal summon desse cabo e revive esse. E aí você faz o Junk Speeder. Lupa linda. Então é uma jogada que a Konami foi lá e nesses suportes mais recentes acabou ajudando o deck a construir a jogada em volta desse cara. É claro, ele toma um Veiler, acabou o jogo. Ele toma qualquer coisa, acabou o jogo. É muito chato. E as jogadas de uma carta inexistiam até então. Tá? Inexistiam até então. É claro que nesse meio do caminho tinha um monte de tentativa de jogada de você fazer a jogada com o Junk Speeder passar. Uma delas é você passar por dentro do Stardust? É Stardust o nome dele? Caralho. Agora pra eu lembrar, esse aqui, ó, o Axel Synchro. Você passa por dentro do Axel Synchro, né? Porque o Axel Synchro dá efeito. E aí você pode invocar um Stardust do extra deck e pode fazer um Synchro. E esse Synchro não precisa ser usando o Stardust. Você faz um Synchro normal. A ideia é que você chegue no Axel Synchro, tendo um Tanner e um não Tanner que a soma seja 5. Porque quando você faz um Synchro por efeito desse cara, o monstro vem inafetado. Aí você faz o Junk Speeder nesse cenário. Mas pra isso você já tem jogado pra cacete, sabe? Então, é sempre muito deficitário. Tanto na quantidade de cartas que você usa para poder jogar, quanto em quão frágil esse caba é. Mas a Konami foi lá e lançou suportes novos nesse estrutural, com essas cartas novas aqui, e ainda agora, nesse Premium Pack que eles estão lançando, eles soltaram duas cartas novas e elas é quem fazem a magia acontecer, que são o Junk Armor e o Junk Master. Essas são as cartas novas que estão vindo para esse deck, e aí agora sim, os decks estão mais na contemporaneidade com relação a como você... Opa! Cara, o que eu fiz aqui? Puta que pariu, eu estraguei a minha parada aqui. Estraguei o filtro do meu... Ah, tá, eu mudei o que tava mostrando. Tá bom, desculpa. E cacete. Que isso? Eu não sei nem como é que eu fiz isso aqui acontecer, cara. Porra. Que merda, hein? Olha o profissionalismo do pai. Tá bom, deixa eu cortar isso aqui, eu vou incluir uma tela nova, tá? 1000 perdões aí pro público brasileiro. Vou ter que incluir uma nova tela. E essa tela tem que descer até embaixo aqui. Tum, 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 tum. Beleza? E aí tá a tela pra gente poder acompanhar o bagulho. Depois eu vou ter que arrumar melhor isso aqui. Ai, 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 que profissionalismo do T-Sombras brasileiro, né? Tá bom, T. E agora? O que a gente vai falar? Tá bom, então, mano. Voltando pro vídeo. Então, esses monstros aqui, junto com essa spell, eles dão uma sobrevida. Antes de falar deles, eu queria comentar um pouco com vocês sobre o suporte do estrutural. Eu vou pedir um auxílio, vou chamar ele aqui. Opa, mano, chega aqui. Bom, então ele tá chegando aqui, que é o meu mano Noah Yu-Gi-Oh! O meu mano Noah Yu-Gi-Oh! Ele vai poder mostrar aqui pra gente, ó, nesse combinho, a jogada que é feita com as novas cartas. E aí existe o One Card Play. O primeiro deles é com esse cara, ó, Full Speed Warrior. Ele diz que se ele é normal ou special, você pode adicionar um Junk Synchron ou uma spell que mencione Junk Warrior do deck pra tua mão. É basicamente isso aí. Então a gente vai jogar com ele. Normal summon desse amigo e aí ele faz full combo. Efeito dele quando é normal, pegou a nova spell. Essa nova spell é a Synchro Fellows e ela cita o Junk Speeder, por isso que a gente pode buscar ela. O efeito é o seguinte, você vai adicionar um Junk Synchron e um monstro que mencione Junk Warrior ou Stardust Dragon do deck pra tua mão. E aí você descarta uma carta. Então, essas cartas aqui é quem fazem a magia acontecer. Porque esse amigo pega esse outro e a gente ativa essa carta, pega 2 e descarta 1. Lembrando, o nosso normal já foi dado, né? Ela tem um outro efeito aqui, que
descarte uma carta, você pode banir essa carta do seu cemitério, escolher um Synchro monstro que você controla e decremente o nível dele por 1, e aí durante a main phase desse turno você pode normal summon um Synchro monstro em adicional. Essa carta é muito boa, tá? Muito boa pra você poder usar no deck. Aí você ativa ela, pega 2 aqui, incluindo o próprio Junk, como é que é o nome desse cabra aqui? Um Junk Synchron. E aí, o que vale também é a gente buscar o Scrap Synchron, que é esse amigo aqui, e ele fica na nossa mão. O Scrap Synchron, ele diz que é para o Synchro Summon, você pode substituir essa carta por qualquer Synchron Thunder. Ele é um bicho Thunder, e aí o bagulho dele é que se você vai fazer um Synchro Summon de um monstro que mencione um Synchron, que precise, né, de um Synchron Thunder como material, essa carta na tua mão pode ser usada como material para um Synchro Summon. Se o monstro que mencione um Junk Warrior, por isso que ele é buscável, né, e ou Synchro Monstro com Warrior no nome, você pode, e aí você, como é que é? Ah, se ele seria destruído, você bane ele do campo ou do cemitério no lugar, tá bom. Mas o ponto é que a gente faz como se fosse um microcoder do Cyberse, né? Você usa ele da mão como material link. Aqui é igual, a gente usa ele da mão como material synchro. O bicho do campo que a gente invocou é um não Thunder 2, esse cabe é um Thunder 1, soma nível 3. Aí a gente invoca uma nova carta também, que é o Scrap Warrior. Então, tá aí o Scrap Warrior, ele diz que se ele é synchro invocado, você pode adicionar pra tua mão ou mandar pro cemitério um Junk Synchro ou uma carta que mencione Junk Warrior do deck. É isso, então a gente pegou esse amigão aqui de volta. Efeito, pegou do cemitério, na verdade, né? Efeito da spell, bane ela, e aí você dá alvo no teu bicho, decrementa o nível dele, e pode dar um normal summon extra, então a gente dá normal summon agora do Junk Synchron, normal summon Junk Synchron, e aí ele revive agora o amigão ali do cemitério. Beleza? E aí você tem um nível 3 com um nível 2, o nível 3 Thunder, o nível 2 não Thunder, e agora ele vira o Junk Speeder, tá? Então, isso aqui é só pra vocês verem como muda a qualidade das cartas com essas cartas do estrutural, porque agora existia o One Card Play no deck, coisa que até então não existia. E a partir daqui, o que o deck faz é jogada de Synchron, full combo, tá? Full combo de Synchron, tananã, tananã, tananã. E aqui, mano, o full combo, eu não vou nem comentar carta por carta. Faz o Librarian, faz o Charge Warrior, comprou uma, comprou duas, comprou outra, enfim, um combo é gigantesco. Mas olha a quantidade de cartas diferentes que você precisa e, obviamente, você queima o teu extra deck inteiro. Pra cada summon desse, a Librarian compra uma carta. Se você faz o Fórmula, compra uma. Faz o Charge Warrior, compra uma. Então, ele vai combando aqui, ó. Tudo isso na mão dele são cartas que ele comprou, tá? Tudo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartas que ele comprou. Então, comprou mais uma. Comprou mais uma. E fez o Cosmic... aquele bicho ali em cima, né? Que você faz no Centurion. Ômega, comprou mais uma. Olha isso. Então, assim, nada de bom vem desse deck, tá? É tudo muito escroto e você consegue comprar muita carta, você faz um combo opressivo pra cacete. O deck gira em torno disso. O estrutural também deu um novo combo que é com a Spell, sozinha, né? Porque o normal summon do bicho pega a Spell, mas a Spell sozinha também faz combo, ó. Você pega o Junk Synchron e outro bicho, descarta o outro bicho e fica com o Junk na tua mão. Normal summon dele revive o nível 2 que você buscou e descartou. E agora você synca pra fazer o Junk Speeder e ele triga e invoca 4 bichos do deck. Então assim, isso tudo é só pra gente ver o objetivo do deck e como os suportes que a Konami deu ajudam o deck. Então, há não muito tempo, a Konami soltou um suporte que esse suporte faz com que esse deck, que até então não tinha o One Card Play decente, passe a ter os One Card Play de maneira mais eficiente. É claro que sempre que a gente vê o combo, envolve esses dois bichinhos. O Junk nível 2 que entra e pega a Spell ou a Spell direto. Então, esse é o novo Synchron, tá? De resto, a jogada gira em torno de passar por esse cara e aí você faz o full combo. Então, do que se trata as cartas novas que a Konami lançou? E é agora que a gente volta pra elas aqui. Porque essas cartas novas são o Junk Armor, o Junk Master e a Overturning, que a gente não vai usar porque não é buscável. Mas eles têm Junk no nome, são buscáveis, então é nóis. Primeiro, esse cara que é nível 2, Guerreiro de Terra. Ele diz que se ele é adicionado pra tua mão, exceto por comprá-lo, como se fosse um Snake Eye popular, você vai poder invocar ele da tua mão. Seu oponente não pode escolher 5 monstros que você controla com o Warrior e ou Stardust no nome original. Mas esse é um efeito contínuo enquanto ele tá no campo. Então, se você conseguir fazer o Junk Speeder enquanto esse cara tá do lado, o Junk Speeder não toma Veiled nem Permanence. Bom, agora ele tem um outro efeito. Na verdade, o Junk Speeder não tá listado, então ignora o que eu falei. Ele só protege Warrior e Stardust. Agora vamos ao terceiro efeito, que você pode tributar essa carta e faz Special Summon de um Junk ou Synchron do teu deck em posição de defesa. Então, aqui a gente já
tem uma qualidade melhor de carta. Esse efeito, mano, que você tributa o bicho pra invocar do deck, é o efeito de Lone Fire. O Lone Fire, por muito tempo, ele foi uma das cartas mais fortes do jogo, uma carta muito forte, que o Lone Fire é usado até hoje como ícone de qualquer monstro que se tribute pra virar outro. Esse cara faz isso que o Lone Fire fazia. Pro arquétipo, é claro. E o Lone Fire tributa pra invocar qualquer planta do deck. Mas aqui, ele é um Special Summon. Se ele é adicionado, ele triga e se invoca e se tributa pra virar qualquer bicho do teu arquétipo. Esse efeito é bom pra caralho, tá? Mas é claro que ele tem que ser adicionado. Então, observa que a qualidade agora da spell, que a gente ativa pra poder buscar 2 dos bichinhos do deck e descartar uma, muda, porque eu pego ele, invoco ele por special, já tenho mais cartas boas pra poder buscar, né? Fora descarte, que eu pego e descarto pra poder ter o normal summon do Junk Synchron. Então, esse cara é bem interessante. E aí, outro que é bem interessante é o Junk Meister, porque agora nós temos um outro bichinho que também é sinônimo de Power Creep no jogo, né? Muitos decks estão começando a Konami tá começando a dar cartas como essa pra muitos decks. Que é o seguinte, você pode revelar um Warrior ou Stardust Synchro do teu extra deck, faz soma dessa carta da tua mão, e aí você fica locado em invocar apenas Synchro. Já é um Special Summon, ok? Nível 4 Special Summon, mas além disso, é claro que se ele é Normal Special, você pode adicionar um Junk Card do deck pra tua mão. Das cartas novas que a gente usa para construir play do novo estrutural dos amigos, né? A gente vai poder, a gente tem como grande carro-chefe a Spell, e ela é a Spell Synchro Fellowship. Esse é o nome dela. Esse cara, ele adiciona um Junk Card, então ele não pega ela, tá? E ele é um Special Summon, mas ele acaba buscando o... Não, ele não pega também, né, o Full Speed Warrior. Tá bom, porque essas cartas aqui, a amarração delas é diferente. A amarração delas é por citar o Junk Warrior no texto. E aí a gente busca elas porque interage com cartas que listam o Junk Warrior no texto. Essa carta nova agora, se ela entra por Normal Special, ela pega um Junk do deck pra tua mão. E aí, ok, Junk Card, tá? Um Junk Card. E aí, ok, porque a gente consegue construir alguma play com ele. Ele é um bicho que não é Tanner. E que Tanner que eu posso pegar que entra por Special, que tenha Junk no nome? Mas aí é que entra o bagulho. Ele vem por Special Summon, doidão. Ele mostra um bicho, entra por Special Summon. Ele nem copia nível, tá? Ele só mostra o bicho e foda-se. Ele nem copia nível. O monstro que você revela não tem que ser o mesmo nível que ele. Nada. Ele só entra da mão. E aí, se ele é Normal Special, ele pega um Junk do deck pra tua mão. Esse bichinho novo aqui, ele é um Junk. Ok, então, Special Summon desse caba. Efeito, Search, pega esse cara. Efeito dele, porque ele foi adicionado, se invoca. Efeito dele no campo, tributo, e eu modulo ele pro nível que eu quiser. Então, continua sendo uma jogada de one card play que a gente tem. Mas, o que vai ser interessante, ó, ele tem um outro efeito. Você pode escolher um Junk que você controla, decremente o nível dele por 2. Até por 2, né? Então ele pode dar alvo nele mesmo. Você pode escolher um Junk e diminuir o nível dele, porque pra chegar no Junk Speeder, a gente quer somar 5, né? Então, essas são as duas principais cartas. E, cara, isso faz muita diferença. Por mais que não pareça tanto. E a diferença tá aqui. A gente vai trocar de novo pra pedir ajuda pro nosso mano Noah, que dessa vez fez o combo no DB. Saiu hoje essas cartas, ele já fez o combo com o Junk Meister. Se liga, maluco. Então, aqui eu tenho que tirar a música dele, né? Então, ele dá efeito Junk Meister, invoca o Stardust, e aí ele se invoca por Special Summon, tá? Efeito dele, Search, e aí ele pega aqui, ó, um Junk Armor. Junk Armor é Snake Eye Pop, né? Na mão ele dá efeito e se invoca. Entrou por Special Summon. Efeito no campo, tributa e virou um Jet Synchro. Esse Jet Synchro, cara, ele é doideira, tá? Porque o Jet Synchro, se ele é usado como Synchro material, ele busca a carta do deck pra mão. Só que isso só é um efeito bom nesse deck. E aí ele é uma carta muito boa, além dele poder descartar e voltar do cemitério. Como todo mundo já conhece ele por ser usado em outros decks em alguns momentos, né? A gente usou o Junk Synchro no Snake Eye e na época do Eldritch também, então, pois é. Mas aqui, você vai ter que mudar a rota, né? A gente vai dar o efeito do Junk pra diminuir o nível dele em pelo menos 1, e aí ele fica nível 3. E aí, assim, o que a gente quer fazer jogando com esse deck? Fazer o Junk Speeder, né? Só que o deck já tem o One Card Play pra poder jogar com o Junk Speeder. Já tem o One Card Play, como vocês viram nos outros replays que eu mostrei. O que esse suporte novo supostamente deveria dar pra gente? Novas One Card Play de fazer Junk Speeder? Pode ser, já seria algo interessante, mas o deck continuaria ainda com grandes falhas que ele já tem. Aí é que vem um pulo do gato, porque essa carta desgraçada aqui, essas cartas, elas te dão a possibilidade de construir o full play do Junk Speeder, porque as outras plays perdem pra um Veiler, pra um Imperra,
Impermanence, pra um Ashe, continua tomando hand trap no Junk Speed e perdendo. Tudo bem que pra uma jogada de uma carta, geralmente é isso mesmo que acontece, a gente perde pra uma hand trap, mas não mais, porque agora você vai diminuir o nível dele pra 3, ele é não Tanner, esse é Tanner, soma 4 e você faz quem? O desgraçado que tem que ser banido em breve, o Arclight. O Arclight no campo, ele protege a tua jogada. Mas beleza, como que ele vira o Junk Speeder, né? Mas aí é que entra o efeito do meninão no cemitério, que é o Jet Synchron. Se ele vai pro cemitério, ele busca um Junk, e aí você pega o Junk Synchron. Eu não sei se ele pega Junk ou Synchron, mas ele busca esse cabo aqui, né? E aí, como nós fizemos a jogada sem gastar o Normal, nem precisa dar Spell pra poder mirar o Synchron e deixar da Normal extra. A jogada não gasta Normal, que é o novo Standard, né? Então você pega o Junk Synchron, que é uma carta antiga, então ele triga no Normal, e aí você vai dar Normal dele, invoca o nível 2 do cemitério e... Junk Speeder agora, Junk Speeder que vem protegido do Arclight, o cara não pode nem dar Veiler, porque o Veiler da mão é banido, sabe? Então o Veiler não toma. Impermanence, Arclight protege, qualquer hand trap, o Arclight protege, e toma, e vai tomando. E aí agora você faz o full combo, mano. Invoca todo mundo aí, ó. Faz jogada standard agora, toma, vai tomando, comprou uma. Vai fazer aqui o Axel, o Stardust invocou do deck, pum. Ele faz a Librarian, ele nem compra com a Librarian, tá? Ele só bota counters na Librarian pra mostrar cartas que ele tá comprando. Isso aqui foi comprado pelo Stardust, mas já comprou 2, comprou 3 agora. Vai transformar no bicho, comprou mais uma, tá comprando 4 no turno. Juntou aí, papapá, foda-se, eu não preciso nem ficar comentando essa jogada de 5, porque o deck quer fazer isso aí, ó, comprou 5 já, e agora ele fez o Crystal Wing. Mano, assim, bagulho sinistro, tá? Bagulho sinistro. Porém, o objetivo de comentar um suporte é falar sobre a qualidade deles para o deck. E sim, essas cartas têm bastante qualidade pro deck. Essa carta é muito, muito boa, moleque. Deixa eu botar a tela de novo. Esse bicho aqui entrar por Special Summon mostrando o bicho do extra deck. Não tem que ter brick nem nada, nível nem nada. Ele entra por Special da mão. Busca o bichinho, que vai vir por Special da mão, que vai tributar e modular o nível de quem você precisa, que você traz o Jet, que vai buscar o bicho e ainda nem gastou o Normal. Absurdo. A jogada passa a se tornar absurda. É claro que aí é mais carta pra você incrementar no deck, são cartas que você tem que usar, e esse deck ele tem um monte de pedacinho de carta que tem que ser usada pro combo poder passar, né? É de fato um deck de... É foda, né? Porque hoje em dia o deck de combo que a gente chamava antes é deck que precisava de combinação de cartas. Essas cartas fazem com que não seja mais deck de combo, porque a combinação de cartas não é mais necessária. Como hoje em dia o padrão é o One Card Play, a gente chama de deck de combo decks diferentes, decks que precisam fazer jogada em cima de jogada, em cima de jogada, em cima de jogada, e fica jogando, fazendo múltiplas plays pra conseguir chegar no endboard dele. Esse é um deles. E ele precisa de um monte de cartinha one-off, um monte de pedacinho de carta pra poder conseguir a play, porque ele tem que passar por alguns nomes específicos pra construir a play que ele quer. Mas o objetivo dele, como ele é um deck mais antigo e não foi adaptado, os suportes não adaptam a endboard, os suportes adaptam apenas a forma com que a jogada é construída, ele ainda é um daqueles decks que vai pegar o que ele tem e vai colocar tudo no campo. Então o extra deck é torrado inteiro e o objetivo dele é fazer Unbreakable Bond. É mesa que você não consegue quebrar. Não é aquele tipo de mesa que as interações já estão no campo, sabe? A interação que ele faz já tá na mesa no final. Não são aquelas jogadas que você faz que através de um efeito secundário é que vai chegar na interação, como o Fire King faz, como o Yumi faz, sabe? Não é isso. Ele já coloca tudo na mesa como os decks antigos, né? Que não jogam no turno do oponente. Ele coloca a negação e vai negando as suas cartas. E é claro que mais aprimoramentos virão para as cartas aqui do Mano Yusei. Mas agora tem jogada bem assustadora. Vai ser algo de relevante? Provavelmente não, mas tá aí. Pra você que é fã do Synchron, agora você tem um monte de one card play que não gastam normal e é o novo normal. Bem-vindo. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.